Alô você! E aí, moçada? Estão curtindo aí a nossa resolução das questões? Bacana, né? Porque com a resolução de questão a gente consegue, aproveitando o enunciado, os comandos, revisar vários conteúdos que vocês trabalharam ao longo do ano. Então eu vejo como uma maneira muito bacana, didática, de que matérias possam ser revisadas. E sem perder muito tempo, vamos para a nossa questão 109 do nosso simulado. Essa questão fala de quê? Ciclos biogeoquímicos. Lázaro, qual é o ciclo biogeoquímico mais provável de cair nas provas do Enem? Ciclo do nitrogênio. Ciclo do nitrogênio. Primeiro que é um ciclo que apresenta aspectos de muita peculiaridade e especificidade. Então eu tenho elementos no ciclo do nitrogênio, como o nome das bactérias, as etapas, que me permite um amplo espectro de abordagem. Por isso que é um dos ciclos que mais são cobrados. Agora, isso não impede, lógico, de na prova do Enem cair o ciclo do carbono, como já aconteceu, cair o ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, certo? Cair o ciclo do enxofre, pode, mas ciclo do nitrogênio é disparadamente o mais cobrado. Por isso que eu tenho que chegar aqui para dizer para você o seguinte, ó, não vai para essa prova sem dar aquela revisadazinha no ciclo do nitrogênio. Sem você lembrar o que é uma bactéria fixadora. Quem é a bactéria fixadora do nitrogênio? É aquela que tem capacidade, por exemplo, de pegar o nitrogênio atmosférico, que está na forma de N2, e a partir do seu complexo enzimático de nitrogenases, fazer com que a planta leguminosa consiga pegar esse nitrogênio direto da atmosfera. Espera aí, professor, o senhor está dizendo então que a bactéria fixadora de nitrogênio, aquelas que pertencem ao gênero Rhizobium, são essas as bactérias que conseguem estar na raiz da planta leguminosa? Exatamente. São elas que estão nas raízes das plantas leguminosas. Então, quero que você compreenda, por exemplo, que essas bactérias fixadoras, elas fazem uma associação mutualística. É outra maneira do Enem cobrar. O Enem poderia muito bem dizer assim, qual é a relação ecológica estabelecida entre as bactérias do gênero Rhizobium, que estão nas raízes das plantas leguminosas, como é o caso, né, do feijão, da lentilha, da soja, do grão de bico. Qual é a mutualismo? Uma relação ecológica interespecífica, porque é entre indivíduos de espécies diferentes, de benefício mútuo, obrigatória, importantíssima para a sobrevivência de ambas as espécies. Aí você tem consolidado o processo de mutualismo. É no ciclo do nitrogênio que você também compreende uma etapa chamada de quê? Nitrificação. Qual é a nitrificação? A nitrificação é a etapa caracterizada pela capacidade de se pegar a amônia e oxidá-la a nitrito e o nitrito oxidar a nitrato. Então, a nitrificação não é um só evento, são duas importantes etapas de oxidação. Amônia a nitrito, nitrito a nitrato. Lázaro, repete qual é o nome da etapa em que a amônia é oxidada a nitrito. Nitrosação. Essa é realizada por bactérias quimiosintetizantes, chamadas de nitrosomonas. E a nitratação, pega-se o nitrito, oxida a nitrato. Essas são feitas pelas bactérias do gênero Nitrobacter, certo? Então eu tenho nitrosação, nitratação. O processo completo, nitrificação. Além desse processo, que é muito importante, por que que a nitrificação, em que se pega a amônia, oxida a nitrito, nitrito a nitrato, é tão importante para os seres vivos? Porque é a nitrificação que faz com que o nitrogênio saia da forma de amônia e ele alcance a mais oxidada forma dele, que é o NO3-. E é esse nitrato solúvel em água que vai ser absorvido pelas plantas. Por isso que a nitrificação disponibiliza o nitrogênio na sua forma mais oxidada, na forma em que ele pode ser utilizado, tá certo, pelas plantas. Você compreende isso? E aí tem aquelas bactérias chamadas de pseudomonas, que elas pegam o nitrato que não foi absorvido pelas plantas, mas que está no solo, e ele desnitrifica esse nitrato, liberando o N2 para a atmosfera para ele poder continuar o seu processo ciclagem. Beleza? Então, olha só, essa questão nossa, que foi a questão 109,
tem um texto que depois você pode, com mais carinho, dar uma lidazinha nele. Ele é importante, logicamente, para que você compreenda, né, a resolução, mas nós vamos partir, tá certo, para o comando. Ó, o comando da questão diz assim: considerando o ciclo do nitrogênio, né, ó, considerando o ciclo do nitrogênio, ele diz o uso de inibidores de nitrificação. Pessoal, eu acabei de relatar para vocês, ao longo da nossa introdução conceitual, que o que é o processo de nitrificação. A nitrificação é feita pelas bactérias nitrificantes, que não são as rizóbio que fica lá nas plantas leguminosas. A nitrificação é aquela etapa em que você tem exatamente a amônia sendo oxidada a nitrito e o nitrito sendo oxidado a nitrato. Nitrosação, nitratação. Então, se eu estou, por exemplo, né, usando o inibidor de nitrificação, impede quais processos? Os processos nitrificantes, que é, no caso, a nitrosação e a nitratação, feito pelas bactérias do gênero Nitrosomonas e pelas bactérias do gênero que? Nitrobacter. Então, porque ó, o item A diz fixação do nitrogênio. Quem faz a fixação do nitrogênio são as bactérias Rhizobium. São as Rhizobium, que fica lá nos. Então, não é isso que está sendo inibido, né? Então, onde tem fixação do nitrogênio? Ah, e por que não pode ser o item D, Lázaro? D tem nitratação. Até aí tudo bem, porque a nitratação é parte do processo de nitrificação. Mas a desnitrificação não. Porque a desnitrificação que é feita pelas pseudomonas, que é a que pega o NO3-, né, que é o nitrato, e devolve N2 para a atmosfera. Portanto, que a nossa questãozinha aí, tá certo? Que é a questão do teu simulado, que está de numeração aí, ó, 109, ela traz como gabarito mais correto o item E. Mais uma questão resolvida para você.